Buenos dias, bom dia, meu oitavo ano, meus alunos abençoados, né? A qual o Papai do Céu tem me privilegiado com vocês. Bom dia, meus queridos. Espero que todos estejam bem e estejam também se cuidando. Como eu digo sempre, buenos dias, chicos e chicas. Como estás? Eu creio que todos estejam muito bem. Beijos de la maestra. Bom dia, vamos lá. Hoje estou aqui para dar aula 6 para vocês, mais um conteúdo para abrilhantar a nossa matéria, né? Eu tenho visto no Zoom a participação de alguns alunos, tenho visto que vocês estão interagindo. Vamos lá. Perdão. Nós vamos falar sobre o presente do subjuntivo. Quando nós falamos sobre o presente, olha só, nós sabemos que existe o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, nós sabemos que somos os presente, presente indicativo, presente, imperfeito, perfeito. Quando nós falamos sobre o modo subjuntivo é algo, deixa eu dizer assim, que não é ordem é imperativo. É que nos traz dúvida. O presente do subjuntivo é um verbo que nos traz dúvida, que não dá certeza. Então, nós vamos trabalhar aqui os verbos regulares e os verbos irregulares. Primeira coisa, nós sabemos que existe primeira, segunda e terceira conjugação. Sempre, como em português, como em espanhol. Não sei inglês, tá? Porque em inglês é só o verbo to be. Então, nessas três conjugações, elas terão terminações diferentes. Eu tenho amar, comer e partir. Então, eu tenho, primeiro, terminado em AR, ER e R. Então, quando eu falo amar, quando eu terminar em AR, eu vou colocar E. Então, se é amar, ame. Se é trabalhar, trabalhe. Se é cenar, cene. Se eu tenho o verbo comer, que é terminado em ER, eu vou falar coma. Coma. Eu coma tudo. Ó, eu coma tudo. Eu ame ele. E o terceiro, que é terminado em R, que é o verbo partir, que vai ficar parta. Então, o que eu quero dizer? Primeira conjugação terminada em E. Segunda e terceira terminada em A. Então, eu tenho o verbo amar, ame. Eu ame, tu amas, ele ame, nós outros amemos, vosotros ameis e eles amam. Agora, o verbo comer. Eu coma, tu comas, ele coma, nós outros comamos, e eles comais, e eles comam. Agora eu tenho o verbo partir. Eu parta, tu partas, ele parta, nós outros partamos, vós outros partais, e eles partam. Eu poder descer. Eu vou partar, não. Ela está... Perdão, ela está bem, não. Aí ele está em presente no indicativo. Eu posso dizer assim, ó. Eu ame muito. Eu amo muito. Eu posso dizer, eles amem muito. Que ame demasiadamente. Então, esses são os presentes do subjuntivo. Agora, os verbos irregulares, o que são os verbos irregulares? Verbos irregulares, quando eles cambiar, ou trocam, ou podemos dizer quando há uma irregularidade com esses verbos. Eu tenho o verbo querer, né? Nós sabemos que é o verbo querer, mas eu vou mudar o E para IE. Então vai ficar quiera. Se era querer, que o E vai ficar que, o, I, E, ra. Ó, eu quero estar com você. Eu quero ficar com você, eu queira ficar. E o verbo sentir, eu vou mudar o E para IE. Sentir vai ficar sienta. O verbo pedir vai ficar piede ou pide. Eu pida muito dinheiro. Então, ó, pedir, que é o E, eu vou ter uma irregularidade por I. Quando eu tenho O, eu posso falar o verbo poder. Vai ficar eu pueda. Eu pueda sentir muito por você. Então, nós já podemos observar que o verbo irregular, ele sofre algumas modificações. Palavras que eram E vão para IE. Palavras que eram U
vão para o E. Palavras que era O modificam para o E. Então, nós precisamos prestar atenção. A mesma coisa quando eu tenho o verbo conosco, verbo conocer. Vai ficar conosca. Yo conozca su madre, que eu conheça sua mãe. Então, esses são os verbos que nós trabalhamos hoje. Espero que esteja tudo bem com vocês. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.